Perfeito. E assim, tem aquilo, né? Existe o estímulo débil, o estímulo ótimo e o estímulo que não é estímulo, é o dano, né? Tem a falha Sim, muscular é sim, uma sim. coisa e o dano muscular é outra. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas tem que sair no outro dia dolorido, quebrado, que não pode levantar, baseado em quê? Na sua percepção de esforço. Porque se a gente vai olhar na literatura, não necessariamente um treino bem feito é aquele treino que você não aguenta nem subir a escada para chegar em casa. Às vezes você está pecando mais no excesso do que na falta. E o negócio é que basicamente todos os marcadores que o público em geral acaba utilizando para dizer que é um bom treino são marcadores que não necessariamente são ligados diretamente com a hipertrofia, como o pump, a dor pós-treino. Basicamente, a galera não, ela acha que quanto mais ela tem que sofrer, ela tem que ser muito difícil. Então, a percepção de esforço lá em cima. A gente vê muita gente trabalhando, às vezes, muito bisete, muito conjugado, às vezes quase sem carga, porque sente aquela queimação, sente aquela dificuldade, mas não necessariamente vai refletir num treino bom. As pessoas querem as coisas palpáveis, né? Só que, infelizmente, o treino ele não é tão palpável assim. E, inclusive, isso daí que você falou sobre dano muscular, que o dano muscular, para quem não sabe, nada mais é do que aquela dor que você sente no dia seguinte. Então, quanto mais dor você está sentindo nos dias após o treino, maior foi o dano muscular. E até um tempo atrás, era muito pregado de que o músculo cresce depois de recuperar microlesões. Você faz uma microlesão, aí vem o corpo, recupera e fica maior. Só que isso já caiu por terra há muito tempo. Isso é uma das coisas que eu falo bastante no meu Insta. Tem alguns estudos que tentaram correlacionar o dano muscular com a hipertrofia. E o que eles conseguiram observar é que, na verdade, é o contrário que acontece. Enquanto o dano muscular está elevado, o seu corpo precisa mobilizar muita síntese proteica para recuperação, porque recuperação é uma coisa muito mais prioritária do que crescer um músculo. Primeiro você precisa se recuperar. Aquilo dali é algo que o seu corpo entende que é uma prioridade, porque você teve uma microlesão, você teve um estresse muito grande e você precisa primeiro se recuperar. E o que sobra da proteína, da síntese proteica, ele vai mandar para a hipertrofia, e não é dessa fibra microlesionada. Então, os estudos começaram a observar que os treinos, quanto mais dano muscular eles causam, menos você consegue gerar hipertrofia enquanto o dano muscular está elevado. E à medida que você vai repetindo os estímulos de treino e você começa a se sentir menos dolorido, é quando a hipertrofia começa a ser potencializada ao máximo. Porque você não tem mais aquela demanda de recuperação e o seu corpo pode começar a se preocupar em construir mais massa. Enquanto está tudo destruído, ele não está nem aí para você crescer, ele quer que você se recupere. Então, na verdade, o dano muscular muito alto, ele atrasa o processo de hipertrofia, e esse é um dos motivos pelo qual eu não aconselho ninguém ficar mudando o treino o tempo inteiro. Porque quando você muda os exercícios do treino, todo estímulo novo, ele tende a causar muito dano muscular. Então, se todo mês você muda o seu treino, ou a cada 2 semanas, tem gente que até toda semana muda o seu treino inteiro, está sempre dolorido o tempo inteiro, saiba que você está usando quase toda a síntese proteica no seu corpo, que seria direcionada à hipertrofia, para poder recuperar essas fibras microlesionadas. E isso não gera hipertrofia. Vai sobrar um pouquinho para hipertrofia. Então, é uma coisa que realmente ainda tem muita gente que pensa que é desse jeito, que você precisa se sentir dolorido, que é recuperando fibras microlesionadas que você cresce, mas na verdade não é assim que funciona.